Meus pais deixaram bem claro que não queriam nenhuma criança na festa de aniversário de casamento deles, nem mesmo os meus filhos. Mas, quando cheguei ao local, vi os filhos dos meus irmãos correndo e brincando por lá. Confrontei meus pais, e eles disseram: seus filhos são pirralhos irritantes. Além disso, não tínhamos nada de especial para dar a eles. Minha irmã, com um sorriso debochado, completou: não havia espaço para lixo como eles. Meu tio ainda balançou a cabeça em concordância. Alguns netos simplesmente recebem um tratamento muito melhor que os outros. Quando percebi que até os filhos dos vizinhos estavam presentes, apenas disse: tudo bem, entendi. No caminho de volta, tirei uma foto dos ingressos da Disneyland que eu tinha comprado para toda a família e cancelei todos. Foi aí que começaram as ligações desesperadas, mas já era tarde. Eu já estava a caminho com meus filhos. Meu nome é Jéssica, tenho 32 anos e sou casada há 8 anos com meu maravilhoso marido, Mark. Temos 3 filhos, Emma, de 7 anos, Connor, de 5, e a pequena Sofia, de 3. Eles são a luz da minha vida. E, apesar de terem a energia normal de qualquer criança da idade deles, são bem educados e todo mundo que os conhece comenta como são doces. Minha mãe costumava dizer o mesmo. Costumava. Meus pais, Linda e Robert, estão casados há 35 anos. Ambos têm pouco mais de 60 anos e sempre foram obcecados com aparências. Meu pai é um corretor de seguros de sucesso, e minha mãe trabalhava como gerente de banco até se aposentar no ano passado. Eles moram em uma casa impecável no subúrbio, onde tudo precisa ser perfeito. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Crescendo nesse ambiente, aprendi a tomar cuidado para não deixar marcas de dedos nas superfícies ou fazer qualquer barulho que pudesse incomodar. Tenho 2 irmãos, David, o mais velho, de 35 anos, e Amanda, a caçula, de 28. David é casado com Sarah, e eles têm gêmeos, Jake e Luke, de 6 anos. Amanda é casada com Tyler, e tem uma filha, Madison, de 4 anos. É aí que as coisas ficam complicadas. Meus pais sempre favoreceram David e Amanda em relação a mim. Sempre foi assim desde a infância, mas tudo piorou depois que tivemos filhos. David sempre foi um filho de ouro, é advogado, ganha muito bem, mora em um bairro caro e dirige um BMW. Amanda, a bebê da família, na visão deles não comete erros. Trabalha em marketing em uma empresa de tecnologia e também se dá muito bem. E aí tem eu. Sou professora de educação infantil. Mark é mecânico. Moramos em uma casa simples de 3 quartos e dirigimos carros práticos, que nos levam do ponto A ao ponto B. Ao que parece, isso nos torna a decepção da família. O favoritismo ficou ainda mais evidente com os netos. Para meus pais, Jake e Luke são meninos brilhantes e promissores, destinados a grandes coisas. Madison é absolutamente preciosa e muito avançada para a idade. Já meus filhos, segundo eles, Emma fala demais, Connor é hiperativo demais e Sofia é grudenta demais. Eu já vi minha mãe se iluminar de alegria quando os filhos de David entram na sala, mas praticamente ignorar os meus. No mês passado, meus pais anunciaram que fariam uma grande festa de 35 anos de casamento. Alugaram o salão do clube de campo, contrataram buffet tudo em grande estilo. A lista de convidados incluía família, amigos, vizinhos e colegas. Quando perguntei se poderia levar meus filhos, minha mãe ficou com uma expressão dura e disse, sem olhar nos meus olhos: na verdade, Jéssica, decidimos que vai ser um evento só para adultos. Você entende, né? Queremos algo elegante e sofisticado. Crianças só complicariam as coisas. Eu fiquei desapontada, mas tentei compreender. Festas apenas para adultos não são algo incomum, e arrumar uma babá por uma noite não seria impossível. Tá bom, mãe. Eu entendi. O Mark e eu vamos encontrar alguém para ficar com as crianças. Mas, uma semana depois, eu estava no telefone com Amanda e ela comentou, de forma casual, o quanto Madison estava animada para a festa chique e que já tinha até escolhido um vestido. Meu sangue gelou. Espera aí, falei. Achei que fosse só para adultos. Houve uma longa pausa antes de Amanda responder, bem, sim, em sua maioria. Mas você sabe como Madison é o anjinho da mamãe e do papai? Eles abriram uma exceção. Desliguei e imediatamente liguei para David.
E, claro, Jake e Luke também estavam convidados. Quando confrontei meus pais, meu pai apenas deu de ombros e disse: bem, os filhos do David e da Amanda são diferentes. Eles sabem se comportar em eventos formais. A dor que senti foi indescritível. Mas piorou. 2 dias antes da festa, descobri pela minha vizinha Carol que os filhos dela também tinham sido convidados. Sim, os filhos da Carol, que mora em frente à nossa casa e só conversa com minha mãe de vez em quando, por cima da cerca. Crianças que mal conhecem meus pais, mas que, de alguma forma, eram dignas de um convite enquanto os meus não. Foi aí que decidi que precisava ver isso com meus próprios olhos. No dia da festa, deixei meus filhos na casa da irmã do Mark. Avisei aos meus pais que tinha conseguido uma babá e que estaria lá como combinado. Mark estava preso em um trabalho de última hora na oficina, então só iria me encontrar no local depois. Vesti meu melhor vestido, fiz a maquiagem e dirigi até o clube de campo com um sorriso forçado no rosto. Por dentro, eu estava destruída. No momento em que entrei no salão, senti vontade de vomitar. Havia crianças por toda parte. Não só Jake, Luke e Madison, mas também os 2 filhos da Carol, Tommy e Kevin, de 6 e 8 anos. E ainda outras crianças filhos dos vizinhos e amigos dos meus pais, correndo com roupas de festa, rindo e brincando. O evento só para adultos aparentemente era só para os meus filhos. Observei minha mãe se derretendo com o vestido rosa cheio de babados da Madison e meu pai contando, orgulhoso, para quem quisesse ouvir sobre os troféus de futebol do Jake. Vi os filhos da Carol se servindo de doces enquanto recebiam elogios dos amigos dos meus pais por serem tão bem comportados. E o tempo todo eu só pensava nos meus filhos em casa, confusos, sem entender por que não podiam ir à festa dos avós. Consegui segurar a fachada por cerca de 1 hora. Conversei, elogiei a decoração e fingi que estava tudo bem. Mas, quando vi minha mãe entregar para Madison uma sacolinha de presente especial, só uma lembrancinha por ser uma boa menina na nossa festa, eu não aguentei mais. Caminhei até meus pais, que estavam perto da mesa principal recebendo cumprimentos dos convidados. Esperei uma pausa nas conversas e perguntei em voz baixa: mãe, pai, posso falar com vocês 1 minuto? Eles me seguiram até um canto mais tranquilo, e eu respirei fundo. Preciso entender uma coisa. Vocês me disseram que essa festa era só para adultos, mas vejo crianças por toda parte, até os filhos dos vizinhos que mal conhecem vocês. O rosto da minha mãe imediatamente ficou na defensiva. Jéssica, nós já conversamos sobre isso. Dissemos que seria em sua maioria para adultos. Não. Vocês disseram que era só para adultos. Ponto. Mas, ao que parecia, essa regra só se aplicava aos meus filhos. Por quê? Meu pai se meteu, com aquele tom condescendente que eu lembrava da infância. Olha, Jéssica, seus filhos são, bem, eles são diferentes, entende? São barulhentos e atrapalham tudo. A Emma nunca para de falar. O Connor não consegue ficar sentado por 5 minutos. E a Sofia chora o tempo todo se você não estiver com ela no colo. As outras crianças sabem se comportar apropriadamente. As palavras me atingiram como um soco. Você está dizendo que meus filhos não sabem se comportar? Estou dizendo, minha mãe interrompeu, a voz ficando mais afiada, que seus filhos são pirralhos irritantes que teriam estragado o nosso dia especial. Além disso, não tínhamos nada especial para dar a eles, como fizemos com os outros netos. Fiquei em choque. Minha própria mãe tinha acabado de chamar meus filhos, os netos dela, de pirralhos irritantes, bem na minha cara, numa festa que supostamente celebrava o amor e a família. Antes que eu conseguisse responder, Amanda apareceu ao meu lado. Obviamente estava escutando a conversa e trazia aquele sorrisinho presunçoso que eu queria arrancar dali. Ah, por favor, Jace, disse alto bastante para vários convidados ouvirem. Não façam escândalo. Não havia espaço para lixo como eles. E, afinal, esse é o dia especial da mamãe e do papai. Lixo. Ela chamou meus filhos de lixo. Eu estava prestes a explodir quando meu tio Harold, irmão do meu pai, se aproximou do nosso grupo. Harold sempre foi daqueles parentes que acham que são sábios, mas na verdade só são cruéis. Ele tinha ouvido o suficiente para entender a situação. Agora, disse ele, passando o braço pelos ombros da Amanda. Não vamos nos estressar por causa disso.
Alguns netos simplesmente recebem um tratamento muito melhor que outros. Sempre foi assim nas famílias. Não há nada de errado em ter favoritos. Ele falou com tanta naturalidade, como se estivesse comentando sobre o clima. Como se fosse perfeitamente normal os avós preferirem alguns netos e tratarem os outros como inferiores. Como se meus filhos merecessem ser tratados assim. Olhei em volta meus pais, minha irmã, meu tio, todos me encaravam esperando que eu recuasse, pedisse desculpas e deixasse pra lá, como sempre fiz, a vida inteira. Mas, em vez disso, dei um passo para trás e sorri. Um sorriso verdadeiro. Tudo bem, falei calma. Eu entendi. Eles pareceram surpresos. Minha mãe, aliviada, até comentou. Que bom, querida. Fico feliz que você esteja sendo razoável sobre isso. Ah, eu estou sendo muito razoável, respondi. Agora eu entendo exatamente qual é o lugar meu e dos meus filhos nesta família. Obrigada por deixar isso tão claro. Dei a eles mais um sorriso e simplesmente virei as costas. Ouvi atrás de mim os cochichos, provavelmente se parabenizando por terem lidado tão bem com a situação. Caminhei mais uma vez pelo salão, vendo todas aquelas crianças que aparentemente eram dignas do amor e da atenção dos meus pais, enquanto os meus não, e fui embora. A viagem de volta foi surreal. Eu me sentia estranhamente calma, como se estivesse flutuando fora do meu corpo, observando outra pessoa dirigir meu carro. Mark já estava em casa quando cheguei, confuso por eu ter voltado tão cedo. Como foi a festa? Ele perguntou. Contei tudo, cada palavra dita. O rosto dele passou por umas 5 expressões diferentes até parar na pura raiva. Ele se conteve antes de xingar, porque as crianças já tinham voltado da casa da tia. Jéssica, me desculpe. Eu devia ter estado lá com você. Está tudo bem, falei. E, estranhamente, eu realmente sentia isso. Na verdade, ainda bem que foi desse jeito. Agora eu sei exatamente onde estamos. As crianças estavam cheias de perguntas sobre a festa. Emma queria saber se havia flores. Connor perguntou se a comida era boa. E Sofia só queria entender por que não pôde ver a vovó e o vovô. Consegui dar respostas vagas e positivas, enquanto minha mente já trabalhava em outra coisa. O que meus pais não sabiam, o que ninguém sabia, era que eu tinha preparado uma surpresa para eles. Uma grande surpresa. 3 semanas antes, eu tinha ganhado um concurso no trabalho. O distrito escolar onde trabalho tinha feito uma parceria com a Disney para um programa educacional, e os professores podiam se inscrever para concorrer a um pacote de férias em família. Eu coloquei meu nome, sem esperar nada, mas de alguma forma acabei ganhando. O prêmio era uma semana de estadia no Grand Californian Hotel, em Anaheim, com ingressos para os parques para toda a família estendida. Estamos falando de 8 adultos e 7 crianças, um pacote avaliado em mais de $15.000. Eu estava tão animada para surpreender meus pais com isso. Imaginava a expressão deles quando eu anunciasse que levaria toda a família para Disneyland, com tudo pago. Sonhava em ver meus filhos brincando com os primos, meus pais finalmente percebendo como a Emma, o Connor e a Sofia podiam ser incríveis e divertidos em um ambiente como aquele. Eu planejava anunciar isso na festa de aniversário logo depois dos brindes. Os ingressos estavam na minha bolsa o tempo todo em que estive naquela festa. $15.000 em pura magia, que eu queria compartilhar com pessoas que tinham acabado de chamar meus filhos de lixo. Naquela noite, depois que o Mark e eu colocamos as crianças para dormir, fiquei sentada na mesa da cozinha encarando aqueles ingressos. A viagem estava marcada para a semana seguinte, nas férias de primavera. Eu já tinha conseguido folga no trabalho, o Mark tinha liberado a agenda, e nossa ideia era fazer uma grande surpresa para todos na manhã seguinte. Mas agora eu olhava para aqueles ingressos com um plano completamente diferente. Passei a noite inteira pesquisando as políticas de cancelamento e reembolso da Disney, ligando para números, falando com atendentes. Deu trabalho, mas de manhã já estava tudo resolvido. O prêmio original não podia ser alterado, mas eu podia cancelar a parte destinada à família estendida e remarcar só para minha família imediata. Em vez de uma semana para 15 pessoas, consegui 10 dias apenas para nós 5, em uma suíte ainda mais luxuosa. Mas antes, eu queria registrar o momento.
Espalhei todos os ingressos originais e as confirmações de reserva na mesa da cozinha, 15 ingressos para Disneyland, reservas de hotel em vários quartos, reservas em restaurantes sofisticados dentro do parque para toda a família. Estava tudo ali, preto no branco. Tirei uma foto de tudo arrumado, com um bilhete escrito à mão, viagem original para Disney, família de 15 pessoas, valor de $15.000, marcada de 2 a 9 de abril. Depois comecei a fazer as ligações de cancelamento. Até o meio-dia de domingo, já tinha cancelado com sucesso todas as partes destinadas à família estendida e remarcado apenas para o Mark, eu e as crianças. Em vez de uma semana, seriam 10 dias na suíte presidencial do Grand California. Com direito a refeições com personagens, passeios exclusivos nos bastidores, absolutamente tudo. Seria mágico. Foi então que decidi enviar a foto. Criei um grupo de mensagem com meus pais, David, Amanda e seus cônjuges. Mandei a foto de todos aqueles ingressos originais com a mensagem. Surpresa! Eu ganhei uma viagem em família para a Disney para todos nós. Infelizmente, depois da festa de ontem, percebi que meus filhos e eu não somos realmente considerados parte desta família. Então, cancelei os ingressos de vocês e remarquei só para nós 5. Boa semana! Enviaremos cartões postais. E então desliguei o celular. No começo, o Mark ficou preocupado achando que eu estava sendo dura demais. Mas, quando lembrei exatamente do que tinham dito sobre nossos filhos, a atitude dele mudou rapidinho. Sabe o que ele disse? Essas crianças merecem umas férias mágicas com pais que realmente reconhecem o quanto elas são maravilhosas. Passamos o resto do domingo fazendo compras para a viagem, deixando as crianças animadas com a surpresa e preparando tudo para 10 dias de pura magia. Elas ficaram nas nuvens quando contamos. A Emma imediatamente começou a planejar quais princesas queria conhecer. O Connor queria saber tudo sobre a área de Star Wars. E a Sofia só batia palminhas repetindo a Mickey Mouse. Na segunda de manhã, finalmente liguei meu celular de novo. Havia 47 chamadas perdidas e 73 mensagens de texto. As mensagens começaram no domingo à noite e foram ficando cada vez mais desesperadas conforme o tempo passava. David, Jéssica, o que diabos é essa história dos ingressos da Disney? Amanda, isso é algum tipo de piada? Você não pode estar falando sério. Mamãe, Jéssica, me liga imediatamente. Precisamos conversar sobre essa situação da Disney. Papai, moça, me ligue agora mesmo. Esse comportamento é completamente inaceitável. Sarah, esposa do David Angés, os meninos estão tão animados para a Disney. Por favor, diga que você não cancelou mesmo os ingressos deles. Tyler, marido da Amanda, olha, talvez a gente consiga resolver isso. A Madison está de coração partido. E aí começaram os ataques. Amanda, você está sendo mesquinha com isso. Cresça. David, isso é infantil até para você, Jéssica. Mamãe e papai, estamos arrasados. Se você não consertar isso imediatamente, haverá consequências. Mamãe, não acredito que você faria algo assim com seus sobrinhos. Eles não têm culpa de nada. Essa última quase mexeu comigo. Quase. Mas aí lembrei da Madison chamando meus filhos de lixo enquanto meus pais concordavam, e minha determinação só aumentou. As mensagens de voz eram ainda melhores. Eu as ouvi enquanto arrumava as malas. Mamãe, domingo, 21 horas, Jéssica, não sei o que você acha que está tentando provar, mas isso é ridículo. Me ligue imediatamente para resolvermos isso. Papai, domingo, 22h30, Jéssica, sua mãe está em lágrimas por causa disso. Não sei o que deu em você, mas você precisa consertar essa situação. David, segunda, 6 horas, Geis, vamos lá. Não puna as crianças por causa dos seus problemas com a mamãe e o papai. O Jake e o Luke estão me perguntando por que não podem mais ir para a Disney. Amanda, segunda, 7 horas, não sei qual é o seu problema, mas você está agindo como uma criança mimada. A Madison chorou até dormir porque achou que tinha feito algo errado. Mamãe, segunda, 8 horas, Jéssica Marie, eu sou sua mãe e estou mandando você me ligar agora. Isso já foi longe demais. Tio Harold, segunda, 9 horas, agora, Jéssica,
acho que você está exagerando por causa de um mal-entendido simples. Seus pais só queriam manter um certo clima na festa. Não há motivo para punir a família inteira por uma coisinha dessas. Uma coisinha dessas. Chamar meus filhos de lixo, aparentemente, era só uma coisinha. Não liguei de volta para nenhum deles. Em vez disso, mandei uma última mensagem no grupo com a foto das nossas malas prontas. Obrigada por deixarem tão claro qual é o lugar dos meus filhos e o meu nessa família. Estamos indo viver memórias mágicas com pessoas que realmente nos amam e nos valorizam. Espero que tenham uma ótima semana. Depois disso, bloqueei todos os números. Na terça de manhã, carregamos nossa minivan e seguimos para o aeroporto. As crianças mal se continham de tanta empolgação. A Emma com sua mochilinha de princesa, o Connor abraçado ao Chewbacca de pelúcia, e a Sofia usando as orelhinhas da Minnie que tínhamos comprado no dia anterior. A viagem à Disney foi absolutamente incrível. 10 dias de pura magia com meus 3 filhos maravilhosos e meu marido incrível. Ficamos na suíte presidencial com vista para o parque, tomamos café da manhã com personagens todos os dias e fomos em todos os brinquedos várias vezes. As crianças conheceram todas as princesas, assistiram a todos os shows e juntaram tantos souvenirs que daria para abrir uma lojinha. Mas sabe qual foi a melhor parte? Ver meus filhos sendo eles mesmos. Barulhentos, cheios de energia, falantes, grudados em mim e absolutamente perfeitos em um ambiente onde tudo isso era celebrado. A Emma conversava por 20 minutos com cada personagem da Disney, e todos respondiam a ela como se fosse a pessoa mais interessante do mundo. A energia do Connor era perfeita para correr de brinquedo em brinquedo, e os funcionários sempre comentavam sobre o entusiasmo dele. A Sofia só se assustou em um único brinquedo e quis colo. E sabe o que eu fiz? Dei colo. E foi lindo. No terceiro dia, algo aconteceu que me mostrou de vez o quanto meus pais estavam errados sobre meus filhos. Estávamos no California Adventure e a Emma, toda animada, conversava com a Bella no encontro com personagens. A voz da minha mãe ecoava na minha cabeça, a Emma nunca para de falar. Mas a Bella estava absolutamente encantada com o entusiasmo dela. A Emma contava sobre os livros que estava lendo na escola, fazia perguntas detalhadas sobre a biblioteca da fera e até compartilhava suas próprias ideias de histórias. Depois de uns 15 minutos, a Bella se ajoelhou para ficar na altura dela e disse: Você tem uma imaginação maravilhosa e faz as perguntas mais inteligentes. Você me lembra tanto de mim quando eu tinha a sua idade. Promete que nunca vai parar de ser curiosa e de compartilhar suas ideias com o mundo? Eu comecei a chorar ali mesmo, no meio da Fantasyland. Ali estava alguém que enxergava a falação da Emma não como um defeito a ser corrigido, mas como um dom a ser celebrado. Depois que saímos, a Emma me olhou com os olhos brilhando e disse: Mamãe, a Bella falou que eu sou inteligente e interessante. Ela gostou de conversar comigo. No mesmo dia, a energia do Connor que meu pai sempre chamou de hiperatividade que precisava ser controlada fez dele a estrela de uma festa de dança com os personagens da Disney em Taunton. O próprio Mickey Mouse puxou o Connor para o meio da roda porque o entusiasmo dele era contagiante. Outras famílias batiam palmas e riam enquanto ele mostrava seus passinhos, e eu vi meu filho brilhar de orgulho e alegria. Até a Sofia, minha supostamente grudenta de 3 anos, encantou todo mundo. No jantar com personagens na gruta da Ariel, ela ficou tímida de início e quis ficar colada em mim quando Ariel se aproximou da mesa. Mas, em vez de ver isso como um problema, a Ariel se sentou ao lado do nosso box e esperou pacientemente até a Sofia se soltar. Quando finalmente tocou no cabelo vermelho da Ariel, ouviu: Você é uma pequena sereia tão doce e atenciosa. Dá para ver que você tem um coração enorme. No final daquele jantar, a Sofia já estava sentada no colo da Ariel, e a atriz que interpretava a princesa ficou mais uns 10 minutos com a gente, completamente encantada com a doçura da minha filha. Ao se despedir, ela me disse: Sua menininha é absolutamente preciosa. Essa timidez carinhosa é algo muito especial. Nunca deixe ninguém dizer que é algo que precisa ser consertado. E foi assim todos os dias. Os funcionários faziam de tudo para que meus filhos se sentissem especiais. Outras famílias vinham nos elogiar, dizendo como eles eram bem educados e adoráveis. O pessoal do hotel aprendeu os nomes deles e os cumprimentava animado todas as manhãs. Meus filhos estavam sendo vistos e celebrados exatamente por quem eram.
E assistir a confiança deles florescer foi a coisa mais bonita que já presenciei. No sexto dia, estávamos almoçando no restaurante Blue Bayou, dentro do brinquedo dos Piratas do Caribe, quando a Emma me fez uma pergunta que me paralisou. Mamãe, por que as pessoas daqui gostam muito mais da gente do que a vovó e o vovô gostam? O Mark e eu trocamos olhares por cima da mesa. Como explicar disfunção familiar para uma criança de 7 anos sem destruir de vez a relação dela com os avós? Respirei fundo e respondi com cuidado. Bem, querida, as pessoas que trabalham aqui são treinadas para fazer as crianças se sentirem especiais porque esse é o trabalho delas. Mas também é porque elas conseguem ver o quanto vocês são maravilhosos, já que não estão com outras preocupações na cabeça. O Connor levantou os olhos do prato infantil e perguntou: A gente é criança má, mamãe? Meu coração se partiu mais uma vez. Não, meu amor. Vocês não são crianças más. Vocês são maravilhosos, incríveis, perfeitos. Às vezes, os adultos têm problemas que dificultam enxergar o quão especiais as crianças realmente são. Mas isso nunca é culpa das crianças. A Sofia logo completou. As princesas acham que a gente é bom. E ela tinha razão. Cada personagem, cada funcionário, cada estranho que encontramos enxergou meus filhos pelo encanto que realmente são. Naquela noite, depois que eles adormeceram no quarto do hotel, o Mark e eu sentamos na varanda com vista para o parque. Finalmente, eu deixei tudo vir à tona. Acho que tenho me gasligado por anos, confessei. Acreditando que talvez meus pais estivessem certos. Talvez meus filhos fossem mesmo demais. Talvez eu fosse apenas uma mãe defensiva que não conseguia enxergar os defeitos deles. O Mark segurou minha mão e disse: Geis, eu vi você se questionar por anos depois de cada encontro com seus pais. Você sempre voltava pensando se a Emma era realmente falante demais, se o Connor era hiperativo demais, se a Sofia era grudenta demais. Mas olha para eles aqui. São os mesmos de sempre. A diferença é o ambiente. Aqui, todo mundo adora eles. Ele tinha razão. Meus filhos não tinham mudado na Disney. O que mudou foi o lugar. Eles estavam cercados de pessoas que viam suas personalidades como qualidades, não como defeitos. Gente que entendia que uma criança falante é curiosa e inteligente, que uma criança cheia de energia é apaixonada e cheia de vida, que uma criança carinhosa é amorosa e confiante. Todos os dias, fazíamos videochamadas com a família do Mark. Os pais dele, que moram no Oregon, ficavam radiantes ao ver as crianças se divertindo. A irmã dele, que cuidou deles na noite da festa de aniversário de casamento, repetia o tempo todo que eles mereciam essa experiência mágica. Nós nos sentíamos amados, celebrados e valorizados. Enquanto isso, meu celular que eu tinha desbloqueado por alguns minutos para checar mensagens continuava apitando sem parar. Meus pais aparentemente tinham recrutado parentes distantes para tentar falar comigo. Primos, tias, amigos da família, de repente, todos estavam muito preocupados com a briga familiar e queriam que eu fosse a pessoa mais madura. Mas a melhor mensagem veio da minha tia-avó Ruth, irmã da minha avó, uma senhora de mais de 80 anos que nunca teve medo de falar o que pensa. Jéssica, querida, fiquei sabendo do que aconteceu na festa e do que seus pais disseram sobre seus bebês. Tenho observado esse favoritismo ridículo há anos e estou enojada. Seus filhos são verdadeiros anjos, e quem não consegue ver isso é cego. Aproveite cada minuto dessa viagem à Disney. E não ouse se sentir culpada por isso. Algumas pessoas precisam aprender que existem consequências por tratar a família como lixo. Te amo, querida. Essa mensagem chegou no 5º dia da nossa viagem, e eu chorei de felicidade ao ler. Pelo menos alguém da família enxergava o que estava acontecendo. No nosso último dia na Disney, estávamos tomando café da manhã no Goof's Kitchen quando a Emma me fez uma pergunta que partiu meu coração e, ao mesmo tempo, me encheu de orgulho. Mamãe, por que a vovó e o vovô não quiseram vir para Disney com a gente? Respirei fundo e dei a ela uma versão adequada para a idade. Às vezes, querida, algumas pessoas não valorizam o quanto os outros são especiais. A vovó e o vovô não têm sido muito legais com vocês ultimamente, então a mamãe decidiu que a gente deveria fazer essa viagem especial com pessoas que nos amam exatamente como somos. O Connor levantou os olhos da panqueca em formato do Mickey e perguntou: A vovó e o vovô amam a gente? Eu acho que sim,
meu amor. Mas às vezes eles não sabem demonstrar. O que importa é que a mamãe e o papai amam muito vocês. E a tia Kelly e o tio Rick também amam. E os avós Johnson também amam. Isso é o que realmente importa. Eu também te amo, mamãe disse a Sofia, antes dos três pularem em cima de mim no abraço coletivo bem ali no restaurante. Foi nesse momento que eu tive certeza absoluta de que tinha tomado a decisão certa. Voltamos para casa na sexta-noite, todos exaustos, mas felizes. As crianças dormiram no carro segurando seus novos bichinhos de pelúcia e usando as orelhinhas do Mickey. O Mark e eu trocamos olhares na frente. Algum arrependimento? Ele perguntou baixinho. Nenhum respondi, e eu realmente sentia isso. No sábado de manhã, finalmente desbloqueei os números e liguei as notificações do celular. As mensagens eram intensas. Durante os 10 dias em que estivemos fora, rolou um drama enorme na família. Meus pais passaram a semana contando para todo mundo sobre o meu comportamento egoísta e vingativo. A Amanda postava indiretas no Facebook sobre parentes que punem crianças por causa de problemas de adultos. O David aparentemente me xingou bastante num churrasco de família. Mas também havia outras mensagens. Algumas que me surpreenderam. Sarah, esposa do David, Geis, espero que você e as crianças tenham aproveitado. Fiquei pensando no que aconteceu na festa e sinto muito por não ter me manifestado. O que seus pais disseram sobre seus filhos foi horrível. Minha prima Raquel, amiga, ouvi falar da situação da Disney e só quero dizer, parabéns. Há anos percebo a diferença de como seus pais tratam seus filhos em comparação aos do David e da Amanda, e sempre me incomodou. Minha vizinha Carol, Jéssica, me desculpe. Eu não fazia ideia de que, quando seus pais convidaram meus meninos para a festa, os seus não tinham sido incluídos. Se eu soubesse, teria recusado. Isso foi injusto, e fico horrorizada por ter participado, sem querer, de algo que machucou sua família. A mãe do Mark, querida, vimos todas as fotos e vídeos da viagem. As crianças estavam radiantes. Você é uma mãe maravilhosa, e quem não enxerga isso está perdendo algo precioso. Amamos muito vocês. Mas a mensagem que mais me tocou foi da minha tia-avó Ruth. Jéssica, soube que você levou seus pequenos para Disney e se divertiram muito. Tenho tanto orgulho de você por defender seus filhos. Ontem seus pais me ligaram pedindo para eu colocar juízo na sua cabeça, e eu disse exatamente onde eles podiam enfiar essa opinião. Esses netos são verdadeiros tesouros, e se a Linda e o Robert são tolos demais para perceber, o problema é deles. Continue sendo essa mamãe ursa feroz, querida. No domingo à tarde, bateram na minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi meus pais parados na varanda, os dois com cara séria e determinada. Meu estômago afundou, mas mesmo assim abri a porta. Oi, mãe. Oi, pai. Jéssica disse minha mãe, entrando sem ser convidada. Precisamos conversar. Meu pai veio atrás e os dois ficaram na minha sala olhando em volta como se estivessem inspecionando. As crianças estavam no quintal com o Mark, brincando com os novos brinquedos da Disney. Senta, ordenou meu pai, como se a casa fosse dele. Na verdade, prefiro ficar de pé, respondi. Do que vocês querem falar? Minha mãe começou direto. Essa situação da Disney já foi longe demais, Jéssica. Você já fez seu ponto. Agora é hora de consertar as coisas. Consertar o quê, exatamente? Não se faça de boba, disse meu pai. Você nos envergonhou diante de toda a família com essa palhaçada de cancelar as passagens, como uma adolescente mimada. A filha da sua irmã chorou por 3 dias seguidos, disse meu pai. E minha mãe completou, agora você tem parentes tomando partido. A Ruth até desligou o telefone na minha cara ontem quando tentei explicar a situação para ela. Cruzei os braços. Explicar que situação, mãe? A situação em que vocês chamaram meus filhos de pestinhas irritantes ou a situação em que a Amanda chamou eles de lixo? Qual parte exatamente você estava tentando explicar para tia Ruth? O rosto do meu pai começou a ficar vermelho. Agora você me escuta, mocinha. Nós te criamos melhor do que esse comportamento rancoroso. Vocês me criaram para aceitar ser tratada como menos, respondi calmamente. Me criaram para assistir meus irmãos receberem tratamento preferencial e nunca reclamar.
para ver vocês favorecerem os filhos deles em vez dos meus e apenas sorrir e engolir. Mas vocês não me criaram para ser capacho quando se trata dos meus filhos. A voz da minha mãe assumiu aquele tom afiado e condescendente que eu lembrava da infância. Seus filhos são diferentes, Jéssica. Eles exigem mais atenção. São mais bagunceiros. Não têm as mesmas habilidades sociais que o Jake, o Luke e a Madison. Nós não estamos escolhendo favoritos. Só estamos sendo realistas sobre o que cada criança precisa. O que cada criança precisa? Repeti devagar. O que eles precisam é de avós que os amem incondicionalmente. O que eles precisam é se sentir valorizados e desejados. O que eles não precisam é ser chamados de pestes e de lixo pela própria família. Você está exagerando, disse meu pai. Nós nunca dissemos que eles eram lixo. A Amanda disse. E vocês ficaram ali, acenando com a cabeça. A Amanda foi cruel. E vocês deixaram. Como sempre deixaram esse favoritismo acontecer por anos. Minha mãe ergueu as mãos em exasperação. Tá bom. E se a gente tiver preferências? A maioria dos avós tem. Isso não significa que você tinha o direito de excluir a família inteira de uma viagem. Na verdade, significa sim, respondi. Foi meu prêmio, minha decisão, e meu direito de escolher com quem eu queria compartilhar. E eu escolhi compartilhar com quem ama e valoriza meus filhos. Essas crianças precisam de disciplina, não de viagem para Disney, disse meu pai. Talvez se você gastasse menos tempo mimando e mais tempo ensinando o comportamento adequado. Saiam. Meus pais ficaram me olhando, chocados. Eu disse para saírem da minha casa agora. Jéssica Marie, começou minha mãe. Chega. Eu terminei. Terminei com vocês criticando meus filhos. Terminei com vocês tratando eles como netos de segunda categoria. Terminei com vocês esperando que eu aceite favoritismo e crueldade. Meu pai estufou o peito como um galo bravo. Você não pode falar com a gente desse jeito. Somos seus pais. Vocês são as pessoas que chamam meus filhos de pestes. As pessoas que acham aceitável convidar filhos de vizinhos para um evento de família enquanto excluem os próprios netos. As pessoas que ficaram caladas enquanto minha irmã chamava meus bebês de lixo. Ser meus pais biológicos não dá passe livre para tratar minha família mal. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, aquelas lágrimas manipuladoras que vi incontáveis vezes durante a infância. Como você pode ser tão cruel? Nós amamos essas crianças. Não, respondi firme. Vocês não amam. Quem ama criança não chama de nomes. Quem ama criança não exclui de eventos de família enquanto inclui estranhos. Quem ama criança não trata como inferiores aos primos. Vocês podem achar que amam, mas suas ações dizem o contrário. Você vai se arrepender, disse meu pai, com a voz fria e ameaçadora. Quando precisar da gente, não venha chorando. Olhei para os dois, essas pessoas que me deram a vida mas passaram a maior parte dela me fazendo sentir que eu nunca era boa bastante, e só senti alívio. Não vou, respondi. Já tenho toda a família que preciso. Depois que foram embora, o Mark me encontrou chorando no quarto. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio e liberdade. Ele me abraçou enquanto eu contava sobre a briga. Tenho orgulho de você, ele disse. Foi preciso coragem para enfrentar eles assim. Eu devia ter feito isso anos atrás. Talvez. Mas você fez agora, quando realmente importava. Você protegeu nossas crianças de pessoas que estavam destruindo a autoestima delas. E é isso que boas mães fazem. Isso foi há 6 meses. Desde então, não tive nenhum contato com meus pais nem com a Amanda. O David me procurou uma vez dizendo que achava que eu estava sendo dura demais, mas quando perguntei se ele aceitaria alguém chamando os filhos dele de pestinhas irritantes, ele ficou em silêncio e nunca mais entrou em contato. Meus filhos estão prosperando. A confiança da Emma disparou desde que paramos de expô-la a pessoas que a criticavam por ser falante. A energia do Connor agora é direcionada para esportes e atividades onde é celebrada em vez de criticada. A Sofia está segura, feliz e cercada de gente que acha seu jeito carinhoso doce, e não irritante. Nós nos aproximamos muito da família do Mark, que assumiu lindamente o papel de avós.
Os pais dele descem do Oregon a cada poucos meses e simplesmente adoram os três. Acham o jeito falante da Emma uma graça, a energia do Connor fantástica, e os abraços da Sofia preciosos. Alguns parentes chegaram a demonstrar preocupação com a ruptura, mas a tia Ruth encerrou isso bem rápido no último encontro de família. Pelo que me contaram, ela se levantou no jantar e anunciou que qualquer um que tivesse problema com o fato de eu proteger meus filhos de abuso verbal poderia resolver diretamente com ela. Aos 85 anos, a tia Ruth ainda é alguém com quem ninguém quer arrumar confusão. Algumas semanas atrás, ouvi dizer que meus pais andam contando por aí que estou passando por algum tipo de surto e que por isso exagerei diante de um simples mal-entendido. Estão aparentemente esperando que eu ancaie em mim e peça desculpas para que possamos seguir em frente. Mas a verdade é, eu não vou a seguir em frente. Não vou pedir desculpas por proteger meus filhos. Não vou expô-los a pessoas que acham aceitável chamá-los de nomes ofensivos e tratá-los como inferiores aos primos. Meus filhos já nem perguntam mais sobre os avós. Eles têm os pais do Mark. Tem a tia Ruth, que manda pacotes carinhosos todo mês. E tem pai e mãe que acham que eles são absolutamente perfeitos exatamente como são. Na semana passada, a Emma chegou da escola com um desenho que fez, era a nossa família eu, o Mark e as 3 crianças em frente ao castelo da Cinderela. Na parte de baixo, com a letra de uma menina de 7 anos, estava escrito, Minha família mágica. E sabe de uma coisa? Ela tem toda a razão. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo de como lidei com a situação. Se acho que fui longe demais com os ingressos da Disney, se me sinto mal pelo drama familiar que causei. Minha resposta é sempre a mesma, não me arrependo de nada. Me arrependo de não ter defendido meus filhos antes. Me arrependo de tê-los exposto por tanto tempo a dinâmicas familiares tóxicas. Me arrependo de ter permitido que pessoas que diziam amá-los destruíssem sua autoestima com palavras cruéis e favoritismo descarado. Mas levá-los à Disney, mostrar o que é ser celebrado e amado incondicionalmente, protegê-los de gente que achava aceitável chamá-los de lixo? Disso, não me arrependo nem por um segundo. Meus pais deixaram claro que meus filhos não eram queridos nem valorizados. Então eu deixei claro que não precisávamos de pessoas incapazes de amar e apreciar 3 das crianças mais maravilhosas do mundo. E, sinceramente, estamos todos muito melhor sem eles. A mágica não estava só na Disney. Estava em finalmente colocar o bem-estar dos meus filhos acima de pessoas que nunca mereceram a presença deles em primeiro lugar.